Oi amigos, tudo bom? Bom, se tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal Emparcialmente Cientista. E se você também não tá no meu Instagram, gente, eu parei de usar o Instagram Imparcialmente Cientista, eu tô usando só o meu pessoal, eu abri o meu pessoal. Então se vocês quiserem também me segue lá, @IsabelPSN, vou estar aqui na descrição. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse mercado do Santos nessa janela, né? O Santos até que tá ativo, confesso que eu não tô realmente olhando pros outros times pra gente poder comparar, até porque temos outros times também jogando, né, o Super Mundial, mas eu queria falar com vocês sobre essas contratações, sobre algumas últimas notícias também. E, cara, acabou de acontecer o jogo do Flamengo, eu acho que não tem como simplesmente eu ignorar o que tá acontecendo, até poderia fazer um vídeo só por isso. Mas meu único ponto sobre o jogo do Flamengo é, gente, muita gente tá me falando, mas você não é brasileira, mas você não vai torcer pelo nosso time, né, pela nossa América do Sul. E a minha resposta simplesmente é não. Meu pai me ensinou algumas coisas nessa vida, várias coisas nessa vida, basicamente tudo que eu sei. Mas ele me ensinou coisas como 95 o título foi roubado, o São Paulo já caiu no Paulista, e sempre, não importa o que, não importa nada, você torce contra alguns times. Não importa o que. E eu acho que seria muito difícil pra mim eu ir contra algo que meu pai me pediu com tanta firmeza que foi. O Flamengo tá dentro desses times, cara. Não importa o que aconteça, eu vou torcer contra o Flamengo. Então, eu torci a favor do Botafogo ontem, mesmo com tudo. Acabei de falar da polêmica de 95, mas eu torci realmente a favor do Fluminense, torci. Fluminense no final da Libertadores, torci. Na final do Botafogo também, torci. O Fortaleza também, obviamente, quando foi na Sul-Americana, também torci. Mas eles não estão nessa lista nebulosa que meu pai fez, meu pai criou com tanto carinho. E, pai, se você estiver assistindo, eu sei que não, tô aqui com você, então muito mais forte que eu, não vai existir aqui uma pessoa torcendo nem pra Flamengo, nem pra muito menos pra Palmeiras, mas assim, mérito é mérito, né? A gente tá aqui falando sobre um Santos que não consegue nem comprar jogadores, que tá totalmente na beira da falência, e tem outros times ganhando em campeonatos gigantescos contra time europeus. A gente sabe que o patamar do Santos hoje é absurdamente muito abaixo, porque é um Santos que tá toda hora se reconstruindo, e a gente vai falar sobre essas peças que estão chegando, se o Santos efetivamente vai se reconstruir. Mas antes de falar sobre peças que estão chegando, vamos falar sobre peças que tá partindo, né? Um abracinho pro Verón, que assim, neste canal nunca houve nada sobre Gabriel Verón. Eu sempre, cara, é louco, assim, até olhando na matéria do GE, a gente vê como fala que o Pedro Martins, o antigo CEO do Santos, queria muito a permanência dele, e a diretoria já falava que não era um jogador bom. Cara, ele tem 22 anos, eu fui em campo, né, tava atuando, mentira, eu tava jogo, principalmente, acho que tanto no Allianz Parque, se eu não me engano, até no jogo na Vila contra o Red Bull, eu fui algumas vezes esse ano, não sei se contra o Bahia também ele jogou, mas assim, é nítido a falta de tudo dele, né? Um cara de 22 anos que você dá pelo menos 28. Eu, no auge dos meus 30 anos, com minha pequena perna de 1,56 m, eu corro mais rápido que o Gabriel Verón. E aí, o Santos alega também questões de disciplina, então ele fala que ele chegou, o que ele fez? Faltou a um treino e uma vez ele se apresentou sem condições de treinar. Então, nesse momento aí, o Santos reavalia e beijinho, tchau, e o Verón vai de volta pro Porto. Isso é extremamente bom pro Santos, tá? Porque eu acho que não é a questão de ficar sem um atacante. O Santos precisa desse atacante, tanto que o Santos tá indo atrás ainda de um ponta, mas é um Santos colocando limite, né? Não é porque o cara veio do Palmeiras. Meu pai falou uma coisa também, meu pai, basicamente o dono deste canal, que o Palmeiras nunca se desfaz, o Palmeiras é muito inteligente enquanto às vezes enquanto ele contrata, né? Às vezes são apostas, mas principalmente em quem ele se desfaz. Que o Palmeiras nunca se desfaria de um jogador que ainda pudesse render, como a gente tá falando de um jogador de 22 anos. Então, assim, ainda bem que o Santos colocou um limite de um cara que não respeitou o Santos desde que começou e não jogou bem, cara. Assim, ele tá com a mesma forma física desde o começo do ano, é um cara lentíssimo, é um cara de pouca personalidade, é um cara de pouca criatividade. Realmente, o Gabriel Verón não deu certo, então que ele dê certo em qualquer outro lugar que não seja dentro do Santos. Pra pontuar aqui neste canal, né, ouvindo os áudios de Lucas Mussetti no Instagram, falando um pouquinho sobre Neymar. Neste momento o Neymar ainda não respondeu oficialmente, tá? Pelo menos a informação do Lucas é essa. Até o Diário do Peixe falou que tá esfriando, o Santos não se vê numa negociação esfriada, o Santos se mantém positivo, o Santos tá nessa situação desagradável de ver Neymar pai falando isso, o Neymar mesmo falando da questão do Fluminense, mas nesse momento ainda existe, esse contrato tá na mesa. O Neymar falou, deixa eu tirar minhas férias pra eu pensar um pouquinho. Esse pensar um pouquinho a gente sabe que pode ser olhar pra mercado, pode ser várias outras coisas, mas assim, ainda não temos a negativa, mas ainda não temos o contrato 100% assinado. Então acho que é esses dois parâmetros que a gente tem neste momento. E agora pra falar das pessoas aí que efetivamente estão chegando no Santos, o Igor Vinícius, que eu sei que foi uma
questão um pouco polêmica pro torcedor, não é um cara que realmente o Santista queria muito, mas é uma posição que o Santos precisa muito, que é lateral direito. Eu achei bem interessante que, acho que foi o Lucas ou o Gé que colocaram, que ele passou boa parte da base do Santos, do sub-13 ao sub-20, boa parte da base dele no Santos, eu não sabia disso. Aí o Lucas até coloca que tava muito avançado, basicamente fechado, não sei nem se fechou, eu acho que já fechou, mas tava tipo, praticamente fechado, se eu não me engano tá fechado já, e que o São Paulo tava reavaliando ele, o Santos também ia reavaliar em questão de exames. Cara, é um jogador que o Santos precisa bastante, é uma posição que o Santos precisa bastante, e até olhando pra essa posição, é uma posição que o Santos ainda tá olhando. Por quê? Principalmente porque o Santos precisa desse lateral, mais um lateral direito, porque o Godoy saiu, né? Deus abençoe. O Aderlan não vai renovar e o Sherman pode ser vendido a qualquer momento, que é um bom jogador. Não é um jogador excelente, não é uma joia do Santos, mas é um bom jogador, ainda mais considerando uma posição super difícil que é a lateral. E aí, exatamente por isso que é o Santos ainda olhando para o Mike do Palmeiras. O Palmeiras disse que vai esperar o Super Mundial acabar para pensar nesse momento de reformulações do próprio time, mas que é alguém que tá meio encaminhado. E, por fim, né, eu já vou fazer uma análise geral sobre esses jogadores. O próprio Arão, que fez os exames hoje, tá chegando no Santos. Ele tem contrato até final de dezembro de 2026, mas aí vai ser muito, essa questão de ser até o final do ano que vem, vai ser muito olhando pra produtividade. Então eu acho que isso é muito bom, porque é um jogador um pouco mais velho, acho que ele tem 30 e pouquinhos anos, 32 anos, então é bom que o Santos esteja olhando também pra um cara que não fique simplesmente sentado ali, né, porque a gente sabe como muitas vezes isso acontece, a gente contrata um cara mais velho e ele não consegue jogar, hahaha. Agora não foi uma crítica ao Neymar, mas pareceu. Mas o que eu gosto dessas contratações, né, eu acho que o Santos tá olhando pra jogadores que não querem ser manchados dentro do dentro da sua história, seja o próprio Zé Rafael, seja o próprio Arão, vou falar principalmente desses dois, com um possível novo e, de novo, rebaixamento do Santos. Então, a gente pensar num time que caiu em 2023, é um time que existiam peças importantes, impactantes, mas assim, é diferente de você olhar pra carreira dessas pessoas, pra eles pegarem e assumirem um desafio como ir pro Santos e querer cair com o Santos, né? Obviamente ninguém quer cair, mas a gente olha pra jogadores que sejam cada vez mais líderes em campo, cada vez mais experientes no que eles estão fazendo, sabe? Então eu gosto muito eu gosto muito das contratações, da gente olhando aí principalmente pro Arão, talvez um pouco pro Mike, mas o próprio Zé Rafael, sabe? Eu acho que, principalmente falando de meio de campo, é o Santos agora que vai sentido que o seu meio de campo esteja preenchido. A gente tem o Schmidt, tem o Pituca, tem o próprio Rian pra esse meio de campo, mas você olhar pra Zé Rafael e pra Arão, cara, são pessoas que me animam. Eu entendo o ponto de vocês sobre o Igor Vinícius, mas eu acho que o Santos é um time que tem pouco mercado pra olhar pra lateral direito. Pelo menos o Santos olha, contrata um jogador que vem de um time muito grande, né? Vem de um rival, vem de um cara que sabe jogar o Campeonato Brasileiro, vem jogando jogos grandes. E é o Santos que agora olha pro mercado buscando zagueiros e buscando ponta. Assim como o Lucas falou, o Santos é pobre, o Santos provavelmente não vai comprar ninguém. O Santos tá olhando muito para jogadores de final de contrato, muito para jogadores que sejam acessíveis aos bolsos do clube. Até ele mesmo comentou que, todo o dinheiro que chegou do Soteldo já foi direto pra caixa, já foi embora. Então é um Santos que continua seu momento. Parece que o Santos que é um Santos que nunca se reformula, né? Ele tá 25 anos se reformulando, 25 anos se reconstruindo. Mas a gente espera que o Santos haja de maneira inteligente, trazendo jogadores como o próprio Leicester, trazendo jogadores que, sejam... que façam sentido, mas que não simplesmente pegar o trio da Água Santa, como a gente já fez. Não simplesmente pegar jogadores como o próprio Natan, como o próprio... Obviamente agora me fugiu. Como que é o nome do... O Aldo, que é um lateral. Não é de pegar qualquer jogador que joga na MLS porque alguém viu que pode ser, não. É fazer contratos inteligentes, olhar pra base se não for ser inteligente. Acho que muitas vezes a gente preferia muito mais jogar com o próprio Sherman e com o Souza do que jogar com o Aldo, com o Natan, com o Madison e outros laterais que chegaram no Santos e não foram bem. Ou o próprio... por que eu tô fazendo isso? O jogador... Tô fazendo isso, eu não edito o vídeo, então agora vocês me vêm pensando no jogador... João Lucas. Exatamente. Esses jogadores que chegaram, principalmente para as laterais, e não foram bem. Então é isso, eu acho que o Santos vem fazendo movimentos interessantes, respeitando o momento e olhando para esses jogadores também que tá indo embora. Até o próprio Zanocelo também, né? O Lucas colocou, o Gé também colocou, que é um Santos que busca aí a venda de um Zanocelo, seja uma venda direta, seja um empréstimo com obrigação de venda, que eu acho que é um jogador interessante. Acho que ele já se provou que ele é apenas interessante e é isso que ele consegue entregar, e isso não é o suficiente pro Santos nesse momento. Ufa! Falamos, hein? Hablamos e hablamos. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Como eu falei pra vocês, agora o novo final de vídeos da Isabel vocês pedem mais vídeos, vou ver, te aviso. Assim que possível eu estarei de volta. Beijo!